Olá, seja bem-vindo ao programa desta semana. Hoje vamos falar de fenómenos paranormais. E após a nossa reportagem Saber Tudo, junto da nossa convidada, a doutora Maria Luísa Albuquerque. Em Portugal, apenas um terço da nossa população afirma acreditar em fenómenos paranormais, tais como o espiritismo, a vida após a morte e a existência de OVNIs. Mas será que os portugueses são realmente assim tão céticos? Não acredito. Olha, não acredito nem desacredito, não é que eu acredito terminantemente nisso, mas respeito a mentalidade de qualquer um. Extraterrestres, espiritismos, acredito nisso tudo. Não acredito nada disso. Não acredito em fenómenos. São mitos, coisas que as pessoas inventam, não acho que exista mesmo. Acredito. Porque há tanta coisa que a gente já fica por saber se é ou não é. Acho que isso é tudo fantasias das pessoas. Não acredito, mas respeito. Quero manter a distância sobre esse caso. A gente pode acreditar numa coisa que vê. Eu não acredito em extraterrestres. Algumas pessoas com, sei lá, se calhar com mais nível de estudo já acreditam que é capaz de haver vida para além do planeta Terra, mas outras não. Até me provarem o contrário, sim, porque não acredito que sejamos só nós. Existe poder sobrenatural que mexe um pouco connosco. Isso é tudo uma vigarice. Tem a ver com religião, talvez, com aquilo que as pessoas pensam, com aquilo que as pessoas leem ou veem. Tento compreender que vem tudo da mente humana e penso que é o fundamento de tudo, não sei. Mas cada pessoa acredita no que quer, isso tudo depende das crenças. Acredito que depois das pessoas morrerem ainda continuam a viver através do espírito. Não são coisas para a gente acreditar, não são palpáveis, não se veem. Não há certezas disso, não é? Isso por isso é mesmo que existe a investigação. Acho que é importante sabermos se existe ou se não existe. É um campo que ainda não se conhece muito. Desde o início do século XX, o tema dos extraterrestres tem sido explorado e banalizado através da literatura, das séries de televisão e do cinema. Mas há quem investigue este fenómeno para além da ficção. É muito difícil alguém conseguir distinguir, muitas vezes, um fenómeno atmosférico normal de um fenómeno atmosférico anormal. No final dos anos 70, houve um avistamento OVNI, um objeto que, segundo os cálculos, tinha à volta de 210 metros de comprimento e passou sobre a cidade de Leiria e deixou a cidade de Leiria toda às escuras por mais ou menos 30 a 32 minutos. A partir daí começou-me a aguçar este tipo de fenómenos, não é? Começa-se a ganhar um certo amor por saber, ou tentar saber as célebres respostas que todos nós estudamos na escola. De onde viemos, quem somos, por onde vamos. Temos vastíssimo material em termos de investigação a todos os níveis e, curiosamente, Portugal tem sido dos locais muito visitados, entre aspas, ou que esse fenómeno se manifesta. Mas também temos que ter muito cuidado nos relatos, porque há muita gente que procura o protagonismo, procura os seus 5 minutos de fama. Em Portugal temos muito pouca coisa que nos possamos agarrar em termos de investigação, porque não há os budgets, ou seja, o dinheirinho, os euros, para fazer este tipo de investigação, apesar de ter existido a CNIFO, a Comissão Nacional de Investigação do Fenómeno OVNI, e houve inclusive até um inquérito que foi distribuído por todos os postos da GNR pelo país para haver então um registro oficial deste tipo de avistamentos. Os preconceitos sempre existiram, existirão sempre, porque este tipo de fenomenologia vai tocar muito na parte política, também vai bater muito à parte religiosa. Eu penso que não tem nada a ver com religião, porque tive a honra de estar junto a um senhor padre jesuíta. O senhor padre me disse que não acreditaria que o seu Deus fosse tão estúpido que criasse vida só num canto do universo. A detentora do segundo maior observatório astronómico do mundo é exatamente o Vaticano. Os Estados Unidos e outras potências dizem que não existem OVNIs, mas dos Estados Unidos temos uma lei que multa com 5.000 euros todo e qualquer cidadão norte-americano que tenha um contacto não autorizado com alienígena. Eu acho que ninguém deve acreditar em ninguém. O acreditar, cada um acredita naquilo que quer. Provas são outra coisa, evidências são outra coisa. Portanto, eu não quero que acreditem naquilo que eu digo, eu quero que cada um, se entender, se tiver curiosidade, vá, investigue,
e já há tantos meios para o fazer. A parapsicologia faz a ponte entre a ciência e aquilo que a ciência não pode explicar. O estudo destes fenómenos levanta questões essenciais ao ser humano. A parapsicologia, para mim, neste momento, é uma disciplina científica. Isto quer dizer que tem um objeto científico, como as outras, mas que utiliza métodos de várias disciplinas e, por isso, eu chamo de disciplina não ainda uma ciência. Podíamos dizer simplesmente que é o estudo sistemático dos fenómenos anómalos. Sendo fenómenos anómalos aqueles fenómenos que a ciência contemporânea, tal como nós a conhecemos, não consegue explicar. Há uma série de fenómenos em parapsicologia, pelo menos 3 grandes categorias, que são os fenómenos psigama, que são aqueles que se referem a uma transferência de informação sem ser através dos canais normais. Há os psicapa, que é a influência de pensamento ou do ser humano sobre seres vivos ou inanimados, portanto, a cinese. E há uns outros, os psiteta, que se referem a fenómenos um pouco mais estranhos, com contactos com extraterrestres, experiências fora do corpo. Praticamente todos estão comprovados, embora não sempre quando o cientista quer. Aquilo que fica hoje é como é que eles se processam e para que é que servem. Essa é a grande dúvida que os cientistas hoje têm. Tem-se verificado que seres humanos, por vezes mais ou menos inocentes, não vamos precisar lhes atribuir poderes especiais, parecem capazes de desviar do puro acaso a geração de números aleatórios. E quando se fazem medidas sobre centenas, às vezes milhares de ensaios por parte de sujeitos humanos banalíssimos e inocentes, verificam-se desvios face ao acaso. Isto tem-se verificado sempre com o mesmo tipo de valores estatísticos, com sistemas geradores de aleatoriedade mecânicos, eletrónicos, de base em isótopos radioativos, etc. Muitas pessoas, sobretudo, vêm ter comigo por situações de luto de pessoas que faleceram. Não só sonham, como sentem a presença às vezes quase física dessas pessoas. Vêm com estas dúvidas, como disse há pouco, ligadas um tanto ou quanto a uma espiritualidade, se há algo que permanece depois da morte, se não é só ilusão, se não é só uma elaboração mental e um desejo de ter a pessoa ainda viva que perderam. Da pesquisa sobre as experiências de quase morte, tem havido evoluções significativas e como há muitas pessoas a serem ressuscitadas em meios hospitalares, nomeadamente, o que já tem acontecido várias vezes é que há pessoas que estiveram, como se diz, muito mortas, ou seja, chegaram a estar em estados próximos da morte cerebral plena, em estados em que não havia pulsação cardíaca, não havia respiração, em que o cérebro parecia estar inteiramente parado, etc. E durante esses estados, não só parecem ter captado informação do meio ambiente e conseguem depois descrever de maneira muito fidedigna tudo o que aconteceu quando estavam, já não era em coma, era num estado de morte clínica, em que o cérebro supostamente estava 100% parado, conforme as máquinas indicavam, como ainda por vezes, ao mesmo tempo que isso aconteceu, também por vezes descreveram outros mundos, ou seres falecidos que foram ter com elas, ou experiências de captação de informação anómala à distância. E isto tem surgido com uma certa regularidade. Se realmente se comprovar que este tipo de fenómenos não só já existe, mas como passarão a ser algo comum à humanidade, levam a uma alteração total da nossa visão, da filosofia de vida, por exemplo, da ausência de mentira, porque eu capto aquilo que está a sentir, de uma outra visão de uma vida post-mortem, acabando esta vida física, continuaria uma instância, uma estrutura, a alma, o espírito, ou o que quer que seja, que leva informação e que é suscetível de ser captada por um ser vivo a posteriori. O padre António Fontes, fundador do Congresso de Medicina Popular de Vilar de Perdizes, é único na forma como relaciona o real com o oculto. A religião tem um fundo mais baseado na necessidade humana da divindade, não é? O ocultismo já é uma mistificação da religião. Baseia-se um bocadinho na base bíblica, da existência do anjo bom e do anjo do mal. As seitas e religiões interessam manter o ocultismo em atividade. Fiz o primeiro congresso em 1983 para preservar tradições de saberes tradicionais da cultura popular, no campo da saúde física e mental, sobretudo no campo da herbanária e no campo da etnografia. Eu não convidei essas pessoas do oculto, não é? Nós começaram a descobrir que este espaço também de respeito e começaram a aparecer os bruxos, os videntes, os médiuns, os espíritas, começaram a aparecer e a tomar uma espécie como que